porém ele aqui foi afragelado, no desprezado por todos os seus. Mas Jesus foi levado à cruz no Calvário, como está escrito na Bíblia, porém, como um cordeiro foi levado ao matadouro, porém não reclamou. Ali Jesus Cristo, como todos sabemos, foi crucificado na cruz do Calvário, mas a Bíblia nos relata que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ao terceiro dia Jesus morreu, ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, a Bíblia nos relata que ele desceu até o inferno, e lá aquelas almas que estavam presas nas garras de Satanás, aquelas almas que morreram sem ter conhecimento de Cristo, ele levou a todas ao céu. A Bíblia nos relata que ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave da morte e levou seus filhos para o céu. Porém, eu vejo agora ali dentro da Bíblia, creio eu ali, eu vejo dentro da Bíblia, quando Jesus ressuscitou no Monte das Oliveiras, a qual ele fez uma promessa para com seus filhos. A qual é essa promessa que faz nós estarmos hoje aqui nesta noite? A qual é essa promessa que vem sustentando a igreja do Senhor aos séculos e aos séculos, desde aquele dia que ele se foi? Essa promessa que faz nós estarmos hoje aqui de pé, essa promessa que temos a certeza das nossas lutas e dificuldades, é por essa promessa que nós perseveramos até o fim, porque sabemos que ela irá se cumprir, porque os sinais já estão próximos, a vinda de Cristo está próxima, porém não podemos dizer qual o dia e nem a hora, mas sabemos quando ele falou na sua santa palavra, quando vires rumores de guerra, quando vires fome, peste, terremoto em várias partes da terra, esse é apenas o começo do fim. Porém, ali ele fala, olha filho, estava reunido no Monte das Oliveiras, ali os seus discípulos, e quando eu olho na Bíblia, eu vejo assim, ele fala, olha filho, eu irei diante do Pai, preparar morada para vós, eu irei preparar morada para vós, e Jesus é levado aos céus, numa nuvem, creio eu ali, irmão, que aqueles apóstolos, todos choraram, todos ficaram chorando, mas eles tinham certeza de uma coisa, ele fez uma promessa, e ela se cumpria, e ali de repente, eu vejo dentro da Bíblia, quando chega dois varões de branco, de repente, eles olham de lado e dizem assim, por que choras, varões de Galileu? Por que choras, varões de Galileu? E ali ele fala, da mesma forma que o viste subir, ele irá descer, ele irá descer. E quando ele descer, sabe para que é, irmão? Não, é para buscar aqueles que se prepararam aqui, aqueles que se revestiram aqui, de toda a armadura sagrada. Agora eu vejo ali, no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz a palavra de Deus, eu, João, que também sou vosso irmão em Cristo e Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Para quem não sabe, a ilha de Patmos, ela era uma prisão onde o rei pegava aqueles homens que praticavam crimes contra a sociedade e o lançava lá. A história nos relata que a ilha de Patmos, o rei criava serpentes venenosas, e lá também tinha várias feras, e ali a Bíblia nos relata que aqueles homens presos por causas públicas, eles eram lançados à ilha de Patmos em prol de sobrevivência alguns dias. Porém, aqueles que eram presos por causa religiosa, ela relata que ali eles eram acorrentados a um tronco para que viesse as serpentes e as bestas velhas e o devorasse. Creio eu que João estava lá, acorrentado sobre um tronco, só ele, Deus, sabe o que ele estava passando. É assim também na nossa vida, nós temos luta, muitos nos apredejam, muitos falam mal da gente,
mas eu creio nessa palavra, e de repente eu vejo lá na Bíblia, quando de repente João, a Bíblia relata que ele diz que foi arrebatado em espírito, e uma voz como voz de muitas águas falava por trás dele, e falava uma voz como voz de trombeta, e ali ele falava assim, o meu Senhor, ele falava para com João: olha João, o que fez e o que ouvi, escreve e envia às igrejas que estão na Síria, envia a Pérgamos, envia a Tiatira, a Laodiceia, envia às igrejas que estão na Síria, o que há de acontecer. Porém, João ali a Bíblia nos relata que eu me levantei e olhei para trás para ver quem falava comigo, e de repente, quando eu me virei, eu vi no meio dos 7 casticais de ouro, semelhante ao Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem. A Bíblia nos relata que ali naquele exato momento que João se virou, ele viu ao Senhor. A Bíblia fala que os seus cabelos eram brancos como a lã, ou seja, brancas como a neve. Ele estava vestido de vestes brancas até os pés. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa da parte de Deus. Deus irá vestir vestes brancas em ti, assim como ele vestiu no sacerdote chamado Josué, a qual Satanás acusava diante do trono de Deus, mas Deus lavou as suas vestes e colocou vestes novas. Quando entregue o Senhor vestirá vestes brancas nessa noite nos seus filhos, glorifica o santo nome do Senhor. É Deus, aleluia! Porém, eu vejo ali, e João se vira, a Bíblia nos relata que ele estava com olhos de chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, saindo da fornalha, e na hora que eu vi, eu caí com o rosto em terra, e não me segurou força. Porém, o Senhor colocou sua destra sobre mim e disse-me: não temas. O que eu quero te dizer nessa noite: não tema, irmão, não tema, irmã, não tema, jovem, criança, porque o Senhor, está escrito lá no livro de Êxodo, que o Senhor pelejará pelos seus filhos. É Deus! E de repente ali o Senhor fala: olha João, fica de pé, o Senhor vos colocará a voz de pé, hoje nessa noite, colocará aqueles filhos que estão no fundo do poço, aqueles que estão pensando: não há mais saída, não há mais jeito para mim, chegou ao fim. Eu quero te dizer que é nesse exato momento em que nós pensamos que não há mais saída, que não há mais jeito, é nessa hora que o meu Senhor, aquele que ressuscita morto, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da morte, que nos coloca de pé, que nos coloca no lugar elevado para que todos vejam, e de repente ele fala: fica de pé, João, fica de pé, porque eu venci. Ele venceu os agrilhões gelados do inferno, ele venceu a morte gelada, para vir hoje nos dar salvação, para vir nos dar essa promessa que um dia voltará para buscar a sua noiva, para buscar os que estão preparados aqui, para buscar os que estão sendo preparados aqui, porque eu creio ainda, irmão, que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela não está preparada ainda, porque se ela estivesse preparada, ele já tinha vindo buscar o seu corpo, e de repente eu vejo no livro